Dando continuidade, então, ao nosso evento, gostaria de lembrar que essa parte da palestra sobre o pré-lançamento do e-book estará disponível para que todos vocês possam assistir no site do Inova Day, assistir, reassistir e compartilhar com os amigos, assim como também a primeira parte da palestra do professor Eduardo e o debate sobre a palestra dele. Nós vamos, então, passar a apresentação do e-book sobre Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público, com o Roberto Aguni, que é autor do capítulo Governo do Século XXI. Bom, a ideia do e-book, quer dizer, a ideia do livro, nasceu há algum tempo na nossa assessoria de inovação, para um pouco transmitir um pouco da experiência, um pouco dos contatos, um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo desde 2004 na área de gestão do conhecimento e inovação. Então, a gente reuniu, convidou, eu pedi para que cada um das pessoas que trabalham comigo fizesse um capítulo, escrevesse um pouco da sua experiência, e é esse livro que a gente está resumindo esses textos, grupou esses textos num e-book, e a gente vai lançar, a partir de janeiro, a gente comunica, passa um aviso a todos, o endereço para vocês poderem baixar o livro. A gente está na composição final, a nossa designer, Alcione, está dando a formatação final do livro, e acredito que, início de janeiro, nos meados de janeiro, a gente vai estar comunicando formalmente a todos vocês onde é que se encontra o endereço para vocês poderem baixar o livro. Na verdade, o livro, a questão do governo do século XXI, que é uma parte que me coube, um pouco eu queria falar sobre a dificuldade que a gente tem para identificar as verdadeiras dimensões dos problemas propostos ao governo, seja na área de educação, de saúde, habitação, mobilidade urbana, segurança pública, que ficaram mais evidentes a partir das manifestações que abalaram o país em junho de 2013. Essas manifestações iluminaram o descompasso entre a aceleração da demanda por serviços e políticas públicas de qualidade, proveniente de uma sociedade articulada em rede, e a capacidade de resposta de um setor público sem canais efetivos de colaboração, anestesiado por uma visão burocrática e hierárquica e segmentada das questões. Para atacar de frente questões desse tipo, os governos precisam ter consciência de que é preciso articular seu amplo e pouco utilizado capital intelectual e transformá-lo, de fato, em inteligência e inovação a serviço da cidadania. O livro que eu ora apresento não tem a pretensão de tentar oferecer respostas acabadas para as questões antes mencionadas. O objetivo é apenas ampliar e sistematizar a reflexão sobre o governo que precisamos para esse século XXI e esboçar caminhos possíveis para que o tratamento de temas complexos deixem de ser atacados pelos seus sintomas setoriais ou por pressão da mídia, e sim pelas causas intersetoriais e multidisciplinares que os interligam. Essa obra é mais um esforço que se insere na política de gestão de conhecimento e inovação do Governo do Estado de São Paulo, formalizada por meio do decreto que foi lançado em janeiro de 2009. É ela que nos permitiu acumular uma base de conhecimento, contatos e insights que agora trazemos para dentro dessa publicação. Pedirei agora que os 5 especialistas em governo, com os quais tenho a honra de trabalhar já por muitos anos, e que comigo dividiram a construção desse trabalho, cada um fale um pouco sobre o tema que desenvolveram. E a gente começa com o Sérgio Bolling, falando sobre inovação depois da nova gestão pública. Então, obrigado, Roberto. A ideia, então, é eu conseguir falar um pouquinho sobre o conteúdo desse capítulo, né? Ele fala, basicamente, ele trata de um deslocamento que a gente está enxergando no papel do servidor e do agente público em geral no processo de inovação na administração pública. Ele remete muito fortemente à questão, à nova gestão pública, porque a gente tem que reconhecer, especialmente os que têm cabelos brancos aqui, que há 30 anos o ideário, mais ou menos, referenciado a essa expressão, ela conduz a forma como se faz inovação no setor público.
sendo contra, sendo a favor, todos nós fomos convocados, tivemos que responder a o que a nova gestão pública colocou para a gente. E aí, a gente percebe que a inovação está passando por um processo de transição e também esse processo todo está passando por deslocamentos nesse período, e é isso que eu abordo aqui. Então, a ideia do capítulo é, primeiro, caracterizar, do ponto de vista do papel do gestor público, qual era o lugar que ele foi convocado a ocupar na nova gestão pública. A nova gestão pública transformou os funcionários em gestores. Quer dizer, isso, né, isso tem que ser entendido no sentido forte, né? Então, a partir do que foi colocado como pauta para o servidor público, nós fomos formados enquanto aqueles que se apropriavam do conhecimento social e tinham os meios para transformar a administração pública. E assim tem sido ao longo desses últimos 30 anos. E segundo o próprio Bresson Pereira, fomos colocados no centro da transformação. A ideia que é desenvolvida no capítulo é que tem um deslocamento aí, que o centro integrador do conhecimento social para a transformação da administração pública se deslocou. Na verdade, fala justamente da emergência, da possibilidade das redes sociais e dos próprios cidadãos, usuários e fornecedores do Estado colaborarem muito mais diretamente e propriamente na própria transformação do setor público. Ou seja, eles agora ocupam o centro de integração de conhecimento social muito mais diretamente que antes. Eles têm essa potencialidade e isso abre perspectivas imensas para o Estado e que coisas que a gente enxerga desde a legislação de PPP, para ser bem formal, até aqueles rapazes que vêm aqui no Inova Day anunciar que criaram aplicativos que fazem funções do Estado, que é avisar o cidadão quando é que o ônibus vai passar nesse ponto aqui. Quer dizer, a forma de inovar no setor público, ela passa por essas iniciativas todas de processos colaborativos. Isso desloca o papel do agente público, que ele tem que se preparar para realmente aproveitar essas potencialidades, se desloca para o papel de um orquestrador e de um facilitador para que esses processos sejam os mais virtuosos possível. Então, é por isso que... Então, esse basicamente é o tema do capítulo que está desenvolvido no livro. Obrigado. Agora a gente vai... Pepe, que foi o autor do capítulo que fala sobre inovação organizacional no setor público. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui presentes, que nos assistem pela internet. Continuam nos assistindo pela internet, esse segmento. Então, bom dia a vocês que nos assistem pela internet. O capítulo que me coube, ele tem como raiz a seguinte questão. Nos últimos... Conforme a gente vai se embrenhando no século XXI, há uma clara sensação de que os governos não conseguem dar respostas efetivas para uma série de problemas contemporâneos na área da educação, da saúde, da segurança pública, da mobilidade urbana, da habitação, só para citar alguns temas. E este distanciamento entre as demandas contemporâneas da capacidade do governo em atendê-las, ela tem se acentuado muito nos últimos 20 anos, a partir de mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças sociais, culturais, comportamentais, que acabaram por construir uma sociedade articulada em rede, que tenta dialogar com um governo hierárquico, que, obviamente, tem uma outra velocidade e uma outra capacidade de atendimento. Este distanciamento ele tem sido estudado mais recentemente por uma série de pensadores sobre diversos temas, diversas vertentes. No caso específico do nosso livro, e no capítulo que, em particular, me coube redigir, o tema central que nós procuramos para explicar esse esgarçamento seria a forma de criação de conhecimento e inovação organizacional. O governo tenta tratar esses problemas que eu rapidamente mencionei agora há pouco, usando métodos, modelo de trabalho que foi concebido há mais de 100 anos, por Taylor, por Fayol, por Ford, por Max Weber. Esse modelo que foi desenvolvido há mais de 100 anos, ele deu origem a uma sociedade urbano-industrial muito vitoriosa. Ao longo do século XX, nós experimentamos um aumento da produtividade do trabalho manual de 50 vezes.
Ocorre que esta sociedade articulada em rede, ela tem como insumo básico o conhecimento, é o principal insumo dessa sociedade. E a criação de conhecimento e a inovação organizacional não dão respostas, esses modelos não conseguem dar respostas ao processo de criação de conhecimento e de inovação. Por isso, neste momento, a gente começa a falar, a sessão que nos antecedeu é um exemplo claro disso, sobre modelos de pensamento pós-industriais, porque o Peter Drucker, que é o grande filósofo da gestão contemporânea, ele mencionou o seguinte: o grande desafio da gestão do século XXI, e, portanto, da gestão pública do século XXI, será conseguir, para o trabalhador do conhecimento, o mesmo avanço, a mesma arranque de produtividade, ou seja, 50 vezes, o conseguido no século XX, na sociedade industrial. Porém, ele faz uma frase muito provocadora e que desnorteia tudo que a gente trabalha em governo. Os métodos, porém, serão totalmente diferentes. Isso está em qualquer livro dele, ele faz muita questão de dizer os métodos serão totalmente diferentes. Mas o governo insiste em utilizar métodos já anteriormente utilizados. Ocorre que mudança de era, como nós estamos vivendo, não é um processo simples. Nós temos um passado de 100 anos de solidão, né? A indústria isola o ser humano, e para que isso seja reconstruído, tempo levará. Existem já alguns pensadores que começam, a partir desse estímulo do Peter Drucker, que a gente cita aqui alguns que são falados no livro, Nonaki Takeuchi, o Peter Senge, Gary Hamel, e outros seguidores destes pensadores, eles começam a pensar, então, no modelo centrado no conhecimento. Este modelo centrado no conhecimento, ele requer uma distribuição, uma revisão na estrutura, não só dos governos, a gente está falando de governo porque é o nosso case, mas qualquer organização hoje está se revendo no sentido de atingir a isso que o Peter Drucker coloca como desafio. Como conseguir aumentar que métodos são esses? Existem algumas pessoas também no Brasil pensando nesses métodos. Eu vou citar aqui apenas alguns pelo trabalho mais direto que nós tivemos oportunidade de fazer. O professor Ari Plonsky, o professor José Cláudio Terra, o professor Marcos Cavalcante, que é do CRI, no Rio de Janeiro, o Silvio Meira, embora não tenha estado conosco até agora, mas também partilha desse mesmo ideário, né, de métodos novos, modelos novos de pensamento. E estes modelos estão sendo construídos agora. Eles ainda não saíram praticamente do forno, para usar uma linguagem aqui de culinária, que é tão cara aqui ao Álvaro, eles estão saindo do forno agora. Portanto, haverá um prazo que vai nos afligir, mas que nós temos que considerar que foi assim. Quando a sociedade urbano-industrial se criou, também não havia nada, não se conhecia nada. Ela aprendeu a ser dessa maneira. O mesmo ocorrerá agora, nesta nova era. Vai ter um pouquinho de tempo de acomodação, mas haverá um momento, nos próximos, com certeza daqui 10, 15 anos, o que a gente está falando já estará consolidado, e a gente vai poder fazer, eu vou fazer homenagem aqui à Ana Neves, que está vendo lá em Portugal, onde a sociedade do conhecimento, parafraseando o grande jogador português, Cristiano Ronaldo, dirá: eu estou aqui. Então, eu acredito que a sociedade do conhecimento vai dizer em breve: eu estou aqui. E os governos que quiserem se manter representativos vão ter que acompanhar, e, com certeza, eu acredito que essas iniciativas ainda tênues, muito esparsas do governo de São Paulo, elas vão acabar se fortificando ao longo do tempo. Mesmo que a geração de cabelos brancos se retire, haverá outras gerações aí de cabelos pretos que se disporão a fazer essa inovação. E eu vejo aqui até algumas gerações já precocemente carecas, tá certo? Mas esse pessoal vai fazer isso, ok? Seria mais ou menos isso. Quem quiser saber um pouco mais de detalhe, por gentileza, baixe o nosso e-book e nos dê a honra de ler todos os capítulos. Muito obrigado. Obrigado, Pepe. Agora a gente vai pedir para colocar o vídeo da Ana Neves, que ela é a nossa correspondente na Europa, reside em Portugal, e ela nos passou um vídeo comentando o capítulo que ela escreveu sobre gestão do conhecimento e redes e ferramentas sociais.
Foi para mim uma enorme honra ser convidada pelo Governo do Estado de São Paulo para colaborar na escrita do livro Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público. É também um prazer enorme estar aqui a celebrar o lançamento desse trabalho, ainda mais no contexto do Innova Day, uma iniciativa que eu considero fantástica e que vem dessa equipa que Roberto Aguno lidera aí em São Paulo. Não posso, infelizmente, estar aí convosco. De qualquer forma, envio algumas palavras em vídeo que espero que de alguma forma possam transmitir toda a paixão que sinto por esta temática da gestão de conhecimento e também a alegria que sinto por ter colaborado neste trabalho. Das 187 organizações que participaram no estudo da NOMAN, realizado este ano de 2013 pela terceira vez, 22% das organizações em Portugal têm uma estratégia de gestão de conhecimento. Os dois principais benefícios que as organizações procuram com esta aposta estratégica na gestão de conhecimento são o maior e melhor aproveitamento do conhecimento existente, 62% das organizações, e a otimização de processos, 55% das organizações. Estes objetivos são essencialmente internos, se assim podemos dizer. São objetivos que se concentram nas próprias organizações. E esta é provavelmente a razão pela qual apenas 14% das organizações têm um orçamento específico para a gestão de conhecimento. Mas é também, e acima de tudo, uma das razões pelas quais, em alturas de aperto financeiro, como é aquele que estamos atualmente a passar ou a sentir em Portugal, a gestão de conhecimento é uma das áreas que mais se ressente. No entanto, é de estranhar que nos dias que correm seja possível conceber uma organização pública ou privada que não tenha uma aposta clara e estratégica na gestão do seu bem mais precioso, o conhecimento. Os serviços públicos visam satisfazer as necessidades dos cidadãos, representando os seus interesses coletivos e garantindo o cumprimento dos seus direitos e deveres. Considerando o ritmo acelerado e constante de mudança em que vivemos, para que este serviço público seja realizado com sucesso, é vital considerar as necessidades e as oportunidades atuais, mas também olhar para o futuro, observando tendências e antecipando realidades que venham a criar novos desafios, mas também outros cenários onde possamos melhor servir, surpreendendo aqueles que são os nossos clientes. É preciso observar, é preciso desenhar bons serviços, garantir a consistência da sua qualidade, conceber novas possibilidades. E para tudo isto é preciso conhecimento. Para tudo isto é preciso identificar, adquirir, trocar, armazenar, aceder, validar e utilizar conhecimento. E para fazer tudo isto, podemos trabalhar a infraestrutura, as pessoas e os processos organizacionais. É este trabalho que eu chamo gestão de conhecimento e é nele que eu acredito com paixão. Acredito porque sei que permite melhorar a qualidade dos processos internos através de um melhor aproveitamento do conhecimento existente. Acredito porque sei que torna possível desenhar melhores serviços de atendimento aos cidadãos. Acredito também porque já vi com os meus olhos a satisfação dos colaboradores quando veem o seu conhecimento ser reconhecido e quando sentem que não estão a partir pedra que outros colegas já partiram anteriormente. E isso é fantástico. A gestão de conhecimento não é um bicho de 7 cabeças. Acreditem, não é. A gestão de conhecimento traduz-se apenas e simplesmente num conjunto de projetos e iniciativas que, se geridos conscientemente e com uma orientação estratégica, e estes 2 pontos são fundamentais, conseguem retornos fantásticos. Começam a existir iniciativas de gestão de conhecimento em inúmeras organizações, públicas e privadas, no Brasil e noutros países.
deixo-vos o desafio para que espreitem essas iniciativas, percebam em que consistem, entendam o tipo de resultados e o porquê desses resultados. E, por fim, pensem de que forma devem e podem ser adaptadas ao contexto das vossas organizações, ao contexto das vossas equipas. Este exercício pode ser já a primeira etapa da vossa estratégia de gestão de conhecimento. Sim, tão simples! Um grande bem-aja pela vossa atenção. Agora é a minha vez de ficar atenta aos vossos comentários, às vossas partilhas, às vossas questões e às vossas críticas. Um grande beijinho. Muito obrigado, Ana. E já que vamos falar, já que se propõe tanto a fazer uma modelagem dos serviços, o Álvaro é o responsável pelo próximo capítulo, que é um caminho para o design de serviços públicos. Bom, obrigado. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem, àqueles que estão aqui conosco no auditório da Fundap. Antes de falar um pouco sobre esse capítulo, queria primeiro agradecer ao Roberto pelo convite e dizer que é um prazer, uma satisfação, uma honra também participar dessa equipe que eu aprendo a cada dia. E eu queria pedir para o senhor colocar de novo a capa do... É uma capa provisória e a única coisa definitiva que ele tem é o subtítulo, que ainda não é o título. Então, para aqueles que nos assistem pela internet, que estão aqui também, se quiserem propor um título, eu sei que é difícil antes de... Mas, se quiserem, nós estamos sem ideias para isso. Nós precisamos de inovação para esse título. Então, pode colocar... Eu tenho uma das ideias, era... dá para fazer, né? Gestão do conhecimento e inovação no setor público. O nosso subtítulo é esse, né? Gestão do conhecimento e inovação no setor público. Se alguém tiver alguma ideia, escreve para a gente, entra lá. Isso que a gente está atrás. Escreva para a gente, entra lá, govsp.net, tem lá o Fale Conosco, e aí, exatamente, esse aí seria o subtítulo, então, Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público, e, olha, aquele que for sorteado, aquele que tiver um nome melhor, a gente vai falar assim, muito obrigado. É um concurso que a gente está fazendo agora, novo, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo de design de serviço. Já há algum tempo, desde 2009, a gente começou a estudar a questão de design thinking, design de serviços. Eu estava dando aula numa universidade de design, dou aula em design, e, ao mesmo tempo, esses assuntos começaram a cair como uma revisão de serviço. Não no sentido que se falava anteriormente, aquela parte de organização em métodos, racionalização do trabalho, esse tipo de método racionalizador, mas sim um método de rever os serviços, principalmente os serviços públicos, com base ou com ponto de vista centrado no usuário desses serviços, né? O que era diferente das regras de racionalização. OIM, racionalização do trabalho, sempre tiveram foco no sistema, como economizar para o sistema, como o sistema deve funcionar, e assim por diante. E o design de serviços públicos começa com a empatia, né? E é como a gente começa esse capítulo. A gente começa falando sobre a empatia em serviços públicos e como ela é importante para que você enxergue com as mesmas fragilidades. Porque é fácil fazer empatia quando você usa o crachá de alguma coisa, né? Você não está fazendo empatia com ninguém. Não, eu entrei, eu furei fila porque eu usei um crachá e tudo mais, né? Ou se fala de algum título e assim por diante. Agora, fazer a empatia com a mesma fragilidade que tem o cidadão, com a mesma falta de cuidado que o governo, às vezes, tem, o Estado, às vezes, tem com o cidadão, é se aperceber de coisas mínimas, né? Eu lembro... Eu trabalhei e convivo com o pessoal que concebeu o Poupa Tempo. E eu lembro que, quando uma vez eles discutiram, olha, o quanto foi difícil, a Vera Tocarini me falou essa história, o quanto foi difícil convencer que os Poupa-Tempos tinham que ter ar-condicionado. E aí eu comecei a lembrar, é verdade, não existia ar-condicionado em repartição pública, não, você tinha era banco de madeira de espera, para esperar as coisas. E é lógico, a hora que você faz essa empatia, você começa a entender que você não está entrando pela porta de funcionário, você está entrando pela porta de cidadão,
né? Então, a gente comenta isso no capítulo e começa a colocar dentro de uma metodologia chamada Design Thinking, que nós adaptamos para serviços públicos, então ficou Design de Serviços Públicos, como proposta. E, logicamente, a intenção não é lá em um capítulo expor uma abordagem completa ou expor um método, mas sim explicar um processo com várias referências. Olha, o que pode te apoiar nesse processo, os charts, os fluxos que a gente usou para apoio estarão todos para download no site em alta resolução para poder imprimir e fazer grandes quadros esquemáticos. Nós contamos algumas experiências, colocamos esse processo, tentamos dar a ele uma visão sempre segurando os serviços públicos como o fio condutor de toda essa história, e propondo, então, o design de serviços públicos, que é um tema que a gente trouxe aqui para o Inova Day desde 2011, se não me engano. O primeiro pessoal que veio falar aqui sobre design de serviço foi o da Live Work, o Tennyson Pinheiro. Se vocês quiserem procurar a palestra dele no site do Inova Day, está lá. E depois o Ricardo Rufo, depois, mais recentemente, né, o professor Reinhold, o Edgar, e hoje nós tivemos o Eduardo. Tudo isso tem trazido para nós uma experiência sobre ver design e ver ações de impacto social ser rapidamente feitas. Né? Não é a criação de megaprojetos em que eu vou demorar 6 anos para fazer e, por isso, é mais confortável que eu empurre mais um pouco. Não, é alguma coisa que eu posso fazer em 6 semanas. É alguma coisa que modifica o dia. Né? Então, a ideia desse capítulo é justamente isso, é expor algumas técnicas, alguns métodos para que a gente possa fazer design thinking em governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. E o último capítulo, a gente pediu para a nossa outra colaboradora, que estava em Londres e agora está no Rio de Janeiro, que é a Isabel Meirós Dias, também não pôde vir, mas ela encaminhou um vídeo falando um pouquinho sobre o capítulo dela, que é Práticas de Inovação em Gestão Pública.
Muito obrigado, Isabel. Um abraço. Então, esse é o livro. Esses são 5 capítulos que cada um dos autores apresentaram. E a Isabel citou o professor Ari Plonsky e a professora Evelyn Levy. Nós convidamos alguns dos colaboradores, pessoas que nos ajudaram a construir os nossos projetos, os nossos programas, nos orientaram na construção e nas nossas ações nos últimos 10 anos. Então, a gente acabou convidando algumas dessas pessoas para colaborarem conosco, escreverem, fazerem um prefácio, uma introdução, enfim, uma manifestação junto conosco nesse livro. O e-book, então, que, como o Álvaro disse, o subtítulo é Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público. O nome oficial a gente vai aguardar a sugestão de vocês, tá certo? Sempre estamos abertos às mudanças, e a gente vai lançar o livro no começo do ano que vem. Agradeço muito a presença de vocês, desejo a todos um feliz Ano Novo, um Feliz Natal, que a gente deverá se encontrar aqui no começo do ano que vem. O ano que vem será um ano bastante agitado, vamos ter Copa do Mundo, enfim, a gente terá uma série de atividades, eleições, etc. Mas o Inova Day estará de volta em fevereiro. Nos ajude a construir esse Inova Day, esse espaço de debate, de troca de ideias, de troca de conhecimento, enviando sugestões, participando conosco. Temos aí o nosso portal. Envie as sugestões, participem, discutam. A gente vai estar montando o laboratório de inovação aqui na Fundap, como a Márgara falou. As obras começam em janeiro, está sendo contratado, o Bruno está correndo atrás aí das licitações. A USP vai nos doar todos os equipamentos para colocar no laboratório, e as instituições que fazem parte do convênio, Fundap, CEPAM, SEAD, Planejamento, junto com a USP, vai construir esse laboratório. Vocês viram que não é uma coisa nova, no mundo está acontecendo isso, os laboratórios de inovação em governo, a gente vai se articular, vai entrar nessa rede de laboratórios de inovação, porque a gente só entende que esse é o caminho, a inovação é o caminho para a construção de um novo governo. Pois não, Silvio? Como vai ser feita a divulgação? Então, principalmente dentro das estatais. Tal. Eu acho que cada um de vocês que participou hoje do Inova Day, e normalmente a gente tem um público aí de 300 a 400 pessoas que nos assistem, cada um de vocês, sem dúvida, vai fazer o boca a boca, a divulgação que nós achamos mais eficiente, tá certo? Vai tuitar, vai colocar, vai compartilhar esse conhecimento nas suas redes sociais, e esses 300, sem dúvida, farão uma multiplicação aí, e em breve a gente espera que atinja um grande número de servidores públicos, enfim, de todos que estão interessados e que estão atuando nesta área de inovação. Pois não. Iniciativa privada pode colaborar nesse projeto? Sempre. Vocês viram aqui a palestra do professor Eduardo, vocês viram aqui o que o Álvaro, o Pepe, o Sérgio, a Ana Neves e a Isabel colocou. Se não houver uma colaboração mútua entre todos aqueles que estão envolvidos, seja setor privado, setor público, sociedade, etc., só colaborando e trabalhando juntos é que a gente vai construir um governo mais eficiente, novos serviços públicos. Por isso, é totalmente aberto, estamos abertos às colaborações. Critiquem, como a Isabel disse, a gente vai colocar no e-book, o Álvaro está vendo lá o site, etc., façam suas críticas, suas sugestões. Como é um livro eletrônico, a gente certamente poderá estar atualizando e incorporando as sugestões neste glossário, nesse livro que a gente está lançando. Ok? Mais alguém quer alguma colocação, alguma explicação? Pois não. Oi, a gente fala em processo de inovação, é fundamental para a inovação a diversidade, né, dos diversos atores e tendências e olhares. Eu venho da universidade, no local do conhecimento, e acho que a sociedade criou um ranço um pouco com o conhecimento como uma coisa elitizada. Então, acho que o Design Thinking vem trazer uma popularização, uma aproximação do conhecimento de forma disseminada na sociedade. Então, em relação ao título, eu acho que esse fator da humanização que a gente vê na empatia,
a gente poder desencastelar esse conhecimento, né? Porque a gente fala conhecimento para a sociedade, pô, isso é coisa de elite, isso é coisa que nunca vai ser colocada em prática, né? Então isso é mais um blá blá blá, são palavras que não vão virar ações, né? Então nesse sentido, aliás, da prototipagem, né? Nesse sentido da prototipagem, acho que era interessante tentar humanizar o título para as pessoas. Isso não é mais um blá 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 que vai ficar nas elites, nos laboratórios e nas universidades e não vai chegar no mundo real, né, no palpável. Ok, obrigado pela sugestão. Mas alguém quiser fazer alguma colocação? Então eu passo aqui as palavras para o Flávio para encerrar o nosso evento de hoje. Bom, em nome da Fundap, do Governo do Estado de São Paulo, agradecemos a presença e a participação do Roberto Aguni, do Sérgio Bolliger, do Pepe, do Álvaro Gregório, especialmente do Eduardo Stazowski, a colaboração para realizar mais uma edição do Inova Day, que em breve estará disponível para que vocês possam rever o vídeo no site do IGOV-SP, compartilhar com os amigos e cada vez mais tornar essa rede maior. A gente teve a presença, gostaria de agradecer a presença de mais de 80 pessoas aqui no anfiteatro da Fundap e a audiência de centenas de pessoas que costumam assistir às palestras do Inova Day pela transmissão ao vivo. Então, obrigado a todos. Está encerrada essa edição.